Muito boa tarde, querido amigo. Começa já o programa Viva Mais. Este programa que cada vez mais vem trazer até si dicas de saúde valiosas para que tu passes a desfrutar de uma vida mais saudável e também feliz. Nessa semana vamos falar de um tema bastante interessante. Mas antes de prosseguir, queria te advertir para que possas clicar um like e compartilhar este vídeo para seus amigos, a sua família, para que também desfrute das dicas de saúde que passarão nesta semana. Antes de prosseguir, também queria responder algumas questões tidas na semana passada concernente à gastrite. Com o nosso internauta Jorge Chiruca fez uma questão bastante importante e interessante. A primeira questão estava voltada em como prevenir a infecção de gastrite por Helicobacter pylori. Geralmente a Helicobacter pylori podemos muito bem prevenir fazendo a correta lavagem das mãos antes de comer, assim como também a lavagem correta dos alimentos, pois a gastrite por Helicobacter pylori pode ser transmitido através dos alimentos que foram infectados por fezes das pessoas contaminadas por esta bactéria. Então, a lavagem correta das mãos, assim como também a lavagem dos alimentos, principalmente as hortaliças, é bastante importante para a prevenção. A outra questão estava voltada em com que idade as crianças contraem gastrite. Geralmente as literaturas não dão uma idade correspondente assim. É variável. Por quê? Porque quanto mais aumenta a idade, vai aumentando a probabilidade de contrair esta enfermidade. A estimativa sonda em uma estimativa de em cada um ano aumenta 1% da probabilidade de ter gastrite, para dizer que quanto mais avança a idade, a probabilidade de ter gastrite é maior. Para dizer que uma criança com 8 anos, comparado com uma criança de 4 anos, a de 7 anos tem mais probabilidade de ter gastrite que a que tem 4 anos. Então, de maneira geral, a gastrite é mais contraída para as pessoas adultas, principalmente os idosos, pois os fatores protetores da capa do estômago estão mais comprometidos em comparação com os que têm a idade mais jovem. Pois bem, nesta semana nós falaremos de um tema bastante interessante também. Falaremos da pancreatite, de quais são as causas, as complicações, as manifestações e como poder prevenir e tratar. É isso que irás acompanhar logo a seguir. Mantenha-se conectado até o final. O pâncreas é um órgão bastante importante e Deus criou o pâncreas em nosso organismo para poder desempenhar uma função bastante importante. Na digestão ele é bastante útil, pois ela produz enzimas importantíssimas para a digestão e a absorção dos alimentos. O pâncreas também tem uma função, como vimos nas palestras anteriores. Nós falamos que ela produz a insulina e o glucagon. Então, a pancreatite é uma afetação do pâncreas que geralmente pode conduzir à infuncionalidade do pâncreas. E isto pode acarretar prejuízos na saúde. E é isso que vais acompanhar logo a seguir. A pancreatite é conceituada como sendo a inflamação do pâncreas, onde há aumento das enzimas pancreáticas, tanto no sangue, assim como na urina. Existem classificações variadas, mas ela basicamente é classificada de acordo com a histologia, assim como o tempo de duração, sob duas formas. A pancreatite aguda, quando esta leva menos de 2 semanas, e a pancreatite crônica, quando leva mais de 2 semanas. A pancreatite se manifesta de diferentes maneiras. Ela pode ser manifestada de acordo com o tipo. Geralmente, a pancreatite aguda, ela se manifesta com uma dor na região do epigástrio, que é na região acima do umbigo. É uma dor geralmente intensa e contínua. Ela surge e se irradia para ambos lados da região, tanto do lado esquerdo como do direito, conforme ilustra a imagem. Geralmente, este tipo de dor se acompanha também com náuseas, assim como também com vômitos. Enquanto que a pancreatite crônica geralmente se manifesta também com dor, mas é uma dor
menos intensa comparado com a aguda. Pode partir de leve, assim como também ser uma dor severa quando esta se agudiza. Ela aparece maioritariamente após a refeição, 10 a 15 minutos depois da refeição, e geralmente é uma dor que depende bastante de analgésicos, narcóticos, o caso de morfina, assim como também o tramadol, entre vários outros. Para a questão dos AINES, o ibuprofeno, o diclofenac, geralmente quando usamos estes para minimizar a dor, ela não responde. Então, é uma dor que somente se ameniza com os analgésicos narcóticos, morfina, tramadol, entre vários outros. Também existem posições que aliviam a dor. Pode aliviar-se quando senta, quando está de cócoras ou quando está na prece momentânea, que se caracteriza também pelo joelho ao nível do abdômen. Também a pancreatite crônica pode se manifestar com esteatose. O que é esteatose? Esteatose é a perda excessiva de gordura através das fezes. Isso acontece devido à ausência ou a déficit de enzimas pancreáticas que são responsáveis para a digestão dos alimentos. Então, a sua ausência faz com que os alimentos não sejam digeridos, principalmente os alimentos gordurosos, a razão destes estarem em abundância nas fezes. As fezes se caracterizam por ser oleosa, acinzentadas, assim como também com cheiro fétido. E geralmente tais fezes têm uma característica típica, elas se aderem facilmente ao vaso sanitário. E a esteatose aparece como um evento tardio, isto é, ela vem depois de algum tempo. A pancreatite crônica também se caracteriza por desnutrição e emagrecimento. Como que surge isto? Geralmente a desnutrição é pelo fato do indivíduo sentir medo de comer por causa da dor. Dizia que a dor aparece 10 a 15 minutos depois da refeição. Então, por saber isso, o indivíduo evita alimentar-se porque tem medo de passar pela experiência de dor. Isso faz com que não haja mais aporte de alimentos e, consequentemente, os nutrientes estarão em déficit, razão do emagrecimento e da desnutrição. Também essa desnutrição e emagrecimento pode também ser a razão ou resultado da anormalidade da digestão, visto que há déficit ou ausência das enzimas pancreáticas que são responsáveis na digestão dos nutrientes presentes nos alimentos que o indivíduo ingere. Também a pancreatite crônica pode levar a diabetes mellitus, quando esta ocorre um tempo mais prolongado, e também quando há afetação de mais ou menos 80 a 90% da porção do pâncreas. Quando geralmente as células responsáveis em secretar insulina encontram-se destruídas, isto faz com que haja menos insulina, consequentemente levando ao aumento do nível de açúcar no sangue, resultando a diabetes. Geralmente a diabetes aparece de forma mais tardia, maior parte das vezes após o surgimento da esteatose. Bom, após ter visto as manifestações, assim como também o conceito da pancreatite, então é bastante importante compreender qual é a causa, o que leva a desencadear tanto a pancreatite aguda, assim como a pancreatite crônica. E é isso que vais acompanhar logo a seguir. Há várias causas que podem levar a pancreatite. Uma delas é a litíase biliar. A litíase biliar é uma anormalidade que vai se caracterizar por produção de pequenos cálculos ou pequenas pedras ao nível da bilis. Estas pedras acabam obstruindo o mesmo canal por onde passam as enzimas pancreáticas, denominada ampola de Wager. Esta obstrução faz com que haja acúmulo de enzimas pancreáticas ao nível do pâncreas, isto fazendo com que haja inflamação e destruição das células. Então, essa destruição, essa inflamação leva com que haja a pancreatite. Geralmente, a pancreatite aguda é desencadeada por este fator. O consumo de álcool também é uma das causas que leva à pancreatite. Geralmente, um indivíduo que consome 25 gramas de etanol em um tempo menos de 5 anos, geralmente pode desencadear a inflamação do pâncreas. Geralmente, esse tipo de inflamação pode ser maioritariamente característica de pancreatite crônica. Isto quer dizer que
A principal causa de surgimento da pancreatite crônica é o consumo de álcool. Também a hipertrigliceridemia, que é o aumento de gorduras ao nível do sangue, pode também levar a pancreatites. Isto, os níveis de gordura no sangue, de certa forma, acabam estimulando o pâncreas a uma inflamação. Outra causa da gastrite é a reação autoimune, isto é, as células de defesa do próprio indivíduo acabam destruindo as células pancreáticas. Isto acontece devido a vários fatores, um deles é o fator genético. As células de defesa reconhecem as células pancreáticas como sendo inimigas e acabam destruindo. Então, isto é o processo autoimune. Isto pode acontecer também. Pode acontecer pelo fato do consumo de alguns fármacos, alguns medicamentos, como os imunossupressores. Existem vários imunossupressores e os antibióticos, fala-se, mas é algo raro. O metronidazol, o cotrimoxazol, quis dizer, fala-se que o consumo excessivo destes medicamentos leva a pancreatites. E também cerca de 15 a 25% de pancreatites tem causa desconhecida, isto é, não se sabe qual é a real razão do surgimento desta gastrite. Bom, na verdade as causas variam, mas para a pancreatite aguda, a principal causa que desencadeia é a litíase biliar. Geralmente a litíase biliar conduz maioritariamente a uma pancreatite aguda, mas para a pancreatite crônica, a causa mais frequente é o consumo alcoólico. E as causas podem também serem múltiplas, isto é, por múltiplos fatores levar a causa, tipo existir tanto a causa alcoólica, como também as outras causas, como autoimune, entre várias outras. Então, pode não existir somente uma única causa. Então, é bastante importante sempre tomar em conta isso. E diante de uma manifestação clínica que nós vimos anteriormente, é bastante importante tomar uma posição, porque a pancreatite aguda, como crônica, leva a complicações sérias. E são essas complicações que é bastante importante conhecer. Há várias complicações que a gastrite pode levar. Geralmente, a gastrite pode levar ao que se chama pseudoquiste, isto é, o aparecimento do quiste ao nível do pâncreas, o surgimento de uma bola cheia de enzimas que, consequentemente, pode se infectar, conduzindo ao abscesso, né, ao surgimento de abscesso, que é uma das complicações bastante severas que vai implicar um procedimento cirúrgico mais urgente. E também, para além disso, pode levar à desnutrição, pela razão já apresentada anteriormente, pelo fato do déficit de enzimas ou da ausência de enzimas. Isto pode levar com que haja déficit na absorção dos nutrientes, levando a esta desnutrição. Também pode existir anemia pelo mesmo fator. Os nutrientes necessários para a produção de sangue podem estar em déficit, o caso de ferro, assim como também de vitamina B12, assim como o ácido fólico, pode estar comprometida a sua absorção. Isso leva, consequentemente, à anemia. Então, terminado aí falando das complicações, as complicações, na verdade, aparecem quando nós negligenciamos tratar adequadamente. Então, é bastante importante ser assim, comportar-se de maneira mais prudente, tratar de maneira rápida quando estiveres a padecer dessa anormalidade. Diante de uma clínica, geralmente há vários tratamentos que são usados, mas acima dos tratamentos é bastante importante compreender nesse programa como prevenir. E é isso que irás compreender logo a seguir. Há várias formas de como prevenir a pancreatite. A pancreatite pode ser prevenida eliminando aqueles que são os fatores causantes, isto é importante abster-se do consumo de álcool. O álcool, como sabemos, é o principal desencadeador da pancreatite crônica, então o importante é abster-se do consumo de álcool. Também é bastante importante diminuir os níveis de gordura, os triacilglicéridos no corpo. Isso é possível através da prática do exercício físico, da dieta hipocalórica, isto é, consumo de poucas calorias,
É importante também evitar frituras, evitar alimentos com óleos e gorduras não refinadas. É importante optar sempre em alimentar-se com óleos refinados. A pancreatite se trata com analgésicos narcóticos, uma dieta oral a zero, isto é, a ausência de alimentação por um determinado período de tempo, assim como também uma hidratação. Isto geralmente é feito através da hidratação com soro fisiológico ou lactato de deringue. Mas esse tratamento ainda é mais específico e é necessário que seja feito ao nível do centro hospitalar. Por essa razão, ante uma clínica de dor pancreática, é bastante importante recorrer a um centro médico para poder receber a assistência necessária, para que assim evite chegar ao nível de desenvolver uma complicação. Pois bem, então com essas dicas poderemos muito bem prevenir a pancreatite e assim poderemos também evitar chegar ao nível de ter as complicações que resultam dela. Então, lembre-se disso, lembre-se das dicas, somente se beneficia quem as pratica. Lembre-se disso. O programa Viva Mais termina por aqui. Agradecemos pela sua perseverança em assistir. Voltaremos no próximo final de semana para poder te proporcionar mais dicas de saúde, para que tu passes a desfrutar de uma vida mais saudável e também feliz, pois essa na verdade é a intenção do programa Viva Mais.